Uningá, que o futuro é aqui. Olá, professora Denisa Borsato, estaremos trabalhando a disciplina de controladoria. Nós vamos à nossa primeira unidade, né, que será trabalhada as dimensões da controladoria, suas funções e o papel do controller, né? Antes de entrar no assunto da controladoria, vamos falar um pouco da questão do controller, desse profissional, né? Então, ele não tem uma base obrigatória de que seja desenvolvida pelo profissional da administração, das ciências contábeis ou da economia, né? Então, ele pode ser desenvolvido por qualquer profissional dessas áreas, desde que ele tenha uma especialização na área de controladoria, né? Então, ele atua de forma sistêmica e a necessidade de ter o conhecimento, tanto contábil, administrativo, de economia e noções da legislação brasileira. Dentro da estrutura da controladoria, nós vamos ver a questão dos conceitos e as suas funções. Então, como que é desenvolvida a questão da função dentro das organizações, seja ela pequena, média ou grandes corporações. Bem, a controladoria, ela tem a função principal de oferecer às empresas, né, um sistema de informação e de dados que auxilia o processo decisório da tomada de decisão pelos gestores e por cada área que envolva a questão administrativa, financeira e econômica. Nós temos por finalidade, né, a sobrevivência da empresa, que está diretamente relacionada à controladoria. Então, a controladoria, ela proporciona um caminho mais seguro para que a empresa tenha continuidade na questão financeira, na questão econômica, né? Então, como que essa função, esses conceitos da controladoria se aplica no meio organizacional? Ele não, como a professora já disse, né, pode ser aplicado tanto na pequena, média ou grandes corporações, né? E o tamanho dessa controladoria vai se dar de acordo com o tamanho da empresa, né? Então, os controles também eles são diagnosticados com prévia antecedência pelos profissionais que irão atuar na área da controladoria, que no caso será o controller, e estabelecer planos e metas de desenvolvimento. A importância da controladoria dentro da organização. Então, vamos comentar sobre essa importância. Como a professora disse, né, então, todos os portes de empresa, pequena, média ou grandes corporações, é saudável que se tenha implantado a controladoria. Então, como funciona, né? Então, é utilizado os sistemas ERP, né, que são sistemas integrados de gestão, que envolvem as questões comerciais, as questões de produção, as questões de gestão de pessoas e as questões administrativas e financeiras. E dessa forma, essa integração é transformado esses dados de forma que os gestores possam tomar decisão sistêmica ou de acordo com a necessidade de cada área ou cada situação que apareça no meio organizacional. A integração dessa controladoria no ambiente empresarial, ele requer previamente um diagnóstico. Então, como isso funciona? O controller, quando ele é contratado por essa empresa, no início de uma implantação de uma controladoria, ele vai mapear todas as fragilidades e pontos fortes da organização. E de acordo com esse mapeamento, ele vai indicar o procedimento mais adequado para cada setor dentro da organização e a adequação dos sistemas ERP já existentes. Caso a empresa seja de pequeno porte, ela não possua esse sistema ERP, esse profissional ele vai recomendar que se adeque, que se contrate esse sistema para que seja integrado de forma sistêmica e em tempo real todas as informações necessárias, para que na sequência seja emitido esses relatórios para que os gestores tomem essa decisão. As funções da controladoria, de acordo com o Francisco Filho, em 2015, ele estabeleceu um sistema de informação. Então, qual que é a figura do sistema de informação? Não há que se falar da informação nos tempos modernos sem a utilização do ERP, mas essa informação que o autor
retrata é a informação administrativa e financeira em relação ao montante das vendas, a questão do qual é o valor pago pela folha de pagamento, qual que é o valor, o montante dos impostos a serem pagos durante o período, durante o mês, qual é a projeção de um orçamento, de um fluxo de caixa. Então, esse sistema de informação integrado, ele é muito importante. E na atualidade, a inovação empresarial, né, ela requer que se tenha um sistema de tecnologia da informação adequado, que nós chamamos isso na prática de ERP. A investigação dos impactos na medida de controle. Tá? Então, no meio empresarial, né, há possibilidades de evitar fraude, de desvios. Né? Então, além da estratégica estabelecida pelo controller ou pela empresa em relação à projeção e continuidade dos negócios, uma das ferramentas importantes também é blindar o controle patrimonial para que não haja nenhum desvio de informação ou de recursos financeiros ou materiais no meio organizacional. Então, esse impacto nessa investigação, quando se levanta o diagnóstico inicial, nós apontamos quais são as fragilidades no primeiro plano. E aí sim, cabe aos gestores, né, com a indicação do controller, qual será a medida mais adequada a se tomar por cada situação. Né? E também essas medidas de controle, ela estabelece a questão da logística. Né? Então, quanto mais rápido eu produzir, quanto mais rápido eu entregar, mais rápido eu terei o retorno financeiro do que eu vendi naquele período. A coordenação e a geração das entregas de informação pelos gestores, ela vai se dar por meio desse setor, desse departamento estabelecido nessa empresa, que se chama-se controladoria, departamento de controladoria, que ele envolve profissionais da área de gestão de pessoas, da área de gestão financeira e da contabilidade. A contabilidade, ela vai fornecer os dados contábeis, econômicos e financeiros escriturados pelas demonstrações contábeis. E em atendimento à legislação atual, às normas internacionais de contabilidade, ela possui um padrão de escrituração e no Brasil é pelo regime de competência e não regime de caixa. A controladoria, ela possibilita que os gestores tenham a visão do fluxo de caixa. Então, quanto que eu tenho para receber nesse mês, quanto eu terei que pagar nesse mês. E projetar um futuro, com base no histórico passado. Então, na controladoria, nós levantamos um período e projetamos um futuro com base em relatórios e dados reais. Por isso que é importante que a contabilidade, ela seja fidedigna à realidade da gestão dessa empresa. A coordenação também, ela vai apresentar relatórios para cada área de interesse da empresa, que nós chamamos de clientes internos, né? No caso, os encarregados de produção, o setor de compra, o setor comercial, para que as previsões ou as decisões tomadas pelos gestores sejam colocadas em prática. E para isso é necessário que haja avaliação de cada etapa desse implantação desses controles e o retorno do resultado obtido. Então, é centralizado tudo nesse setor de controladoria, por isso o nome de controladoria. Análise e interpretação da realidade econômica. Como a professora disse, nós temos no Brasil o regime obrigatório de competência. Então, para relembrar um pouquinho de noções de contabilidade, o que seria regime de competência? É apurado o imposto em cima de tudo que se vendeu naquele período, independente se eu vá receber com 30, 60, 90, 120 parcelas posteriores. E da mesma forma, eu efetuei uma compra, independente de quais as condições de pagamento ou quantas vezes que eu vá desembolsar de recursos para pagar esse fornecedor, é estabelecido a apuração dos impostos dentro daquele período. Por exemplo, nós estamos no mês de março, né? Então os impostos apurados do dia 1º até o último dia, ele é compensado e apurado dentro da contabilidade da escrituração fiscal e é emitido as guias para pagamento dos impostos. E na controladoria, nós
possibilitamos análises de realidades dentro do regime de caixa, dentro do fluxo de caixa, onde a gente analisa os desembolsos de recursos, ou seja, tudo que eu tenho provisionado para receber e tudo que eu tenho provisionado para pagar. E é feito uma análise sistêmica de todas as informações que envolvem cada setor. Por exemplo, um pedido muito grande requer o quê? Contratação de um novo funcionário, né? Então, dentro da controladoria, nós conseguimos provisionar previamente e estabelecer prazos e metas de contratação ou de demissão de funcionários em cima de uma realidade, de uma necessidade da empresa de atender o mercado. Nós temos também a questão do planejamento e monitoramento, né? Como nós já vimos, a questão do planejamento se inicia no diagnóstico inicial, né? Então, estabelecendo o diagnóstico inicial, nós traçamos as metas e os planos. Então, como nós já vimos em outras aulas, o planejamento ele compõe-se de vários planos. Então, cada plano ele vai ser analisado de forma individual ou conjunta e estabelecidas novas metas ou readequação do que fora planejado inicialmente. Então, todo planejamento ele requer o quê? Revisão e avaliações periódicas. E quem vai decidir isso? A equipe da controladoria juntamente com os gestores, quais serão os períodos dessa análise e estabelecer reuniões e planejamentos que vão colocar em prática todo o que for decidido, né? E em relação às estratégicas planejadas posteriormente, né? Então, a necessidade de lançar um novo produto ou retirar um produto do mercado, né? A questão de abrir um novo polo, um novo mercado, uma nova região é estabelecido também em conjunto com a controladoria. Nós temos aqui um fluxograma que identifica bem essa situação, que a princípio nós temos a informação e a motivação. Por que a motivação? Todos os funcionários eles têm que estar envolvidos nesse processo, então tem que haver um treinamento sistêmico dentro da organização em todas as áreas dos rituais que devem ter acontecido dentro da empresa em relação aos procedimentos. Então tudo dentro de uma organização tem um porquê. E não pode funcionar como uma forma engessada. Cada organização vai estabelecer os seus procedimentos internos de forma a evitar o quê? Retrabalhos e desperdícios. O acompanhamento e a coordenação. Então, o controller funciona como um coordenador principal, né? E ele vai ter o quê? O acompanhamento sistêmico dentro dessa equipe de todas as áreas. Então, ele vai monitorar todas essas áreas. E havendo planejamento e avaliação constante, vai funcionar como o quê? Um fluxo de 360 graus. Então, todos os planos serão reavaliados e readequados periodicamente e implantado novas medidas ou retirado algumas medidas caso seja necessário. Então, essa é a função principal da controladoria. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, até o nosso próximo encontro.